Olá, pessoal. Oi, Fábio. Vou te colocar. Que vocês conseguem ouvir. Mas já tem gente lá já? Já tem 49 participantes, né? Vamos embora. Tudo bem, Renato? E aí, cara, tudo jóia? Tudo beleza. Tô ao vivo? Fábio, você tá ao vivo. Tô ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Shirley, precisa colocar... Deixa comigo aqui, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu pegar aqui. Shirley, deixa eu pegar aqui um conteúdo. Vou colocar aqui para você. Só um minutinho aqui. Consegue mostrar a minha tela, Shirley? Sim. Ok. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Code. Hoje a gente vai falar sobre o Scaled Agile Framework. Estou olhando para a tela de produção, né? Perdão. Legal, pessoal. Hoje o Renato vai fazer uma introdução sobre o SAFe, o Scaled Agile Framework. E eu vim aqui apenas dar as boas-vindas para vocês. Espero que curtam bastante o webinar. E vou passar alguns recados bem rápido para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Reginaldo. Eu sou fundador da Code Project, né? Uma escola voltada para transformação ágil, para transformação digital. Sou diretor de DevOps de Accenture e vou fazer algumas contribuições aqui para vocês, tá? Deixa eu tentar dar um ponto de vista do porquê que a Code existe, do porquê que a gente está aqui estudando, do porquê que a gente está buscando se desenvolver. Legal? Shirley, só me dá um feedback, tá todo mundo... Estão vendo minha tela? O pessoal está vendo minha tela? Tá, né? Sim. Mantém na tela da Legal. apresentação mesmo. Isso. Tá bom. Obrigado. Esse aqui, pessoal, é um relatório chamado Futures of Job. Ele é um relatório do Fórum Econômico Mundial. Tá? Ele é um relatório muito relevante. Esse relatório ele é discutido no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no início desse ano, e esse relatório ele foi publicado em outubro do ano passado. Esse relatório ele tem muita coisa legal, tá? Quando a gente pensa em como a gente vai se desenvolver, o que a gente vai estudar efetivamente, para a gente ter relativo sucesso no mercado. E sucesso depende de cada indivíduo. O que é o sucesso para uma pessoa, o que é o sucesso para outra pessoa. Não existe um caminho único, existe aquele caminho que combina melhor com você, tá? Esse relatório ele tem uma relevância porque ele mostra para a gente as tendências de contratação, as tendências que o mercado vai buscar até 2025, tá? Esses círculos mais claros, eles são círculos nichados, e os círculos mais escuros são aqueles que são contratações em massa, onde o mercado vai buscar contratação em massa. Então a gente vê nessa página desse relatório, que é a página 32 do relatório, onde eles falam das roles emergentes no mercado daqui até 2025. Então a gente vai ver aqui muita role conectada com o mundo ágil, né? E começando aqui, né, em computação de nuvem, a gente tem basicamente falando de engenheiro DevOps, Site Reliability Engineer, em consultor de cloud, engenheiro de cloud, tudo relacionado ao mundo da cloud, né? Há uma tendência nesse mesmo relatório que mostra que até 2025, 95% das empresas vão ter alguma iniciativa em cloud. Então, não é mais
se o mundo vai para lá, é quando a gente vai para lá e de que maneira a gente vai para lá. A gente tem outras tendências aqui de marketing, do pessoal de people em culture, de produção de conteúdo, de inteligência artificial em data e de desenvolvimento de produto. Quando a gente dá um zoom aqui em desenvolvimento de produto, o relatório mostra para a gente que o mundo que está aqui é o mundo da agilidade. A gente está falando de Agile Coach, a gente está falando de Product Owner, de Scrum Master, que são papéis que são utilizados por empresas que têm iniciativas ágeis, projetos ágeis. E quando a gente pensa, puxa, Fábio, por que você está mostrando isso, né? A demanda hoje por esses profissionais, ela já é uma demanda gigantesca, gigantesca. E muitas das iniciativas em agilidade, elas ainda são iniciativas em busca da maturidade. Segundo este outro relatório aqui, que é o State of Agile, da Digital AI, é um dos relatórios mais relevantes do planeta sobre como está o estado da agilidade nas organizações, né? Tem um recorte pequeno de Latam ainda, mas o mundo está representado de uma maneira geral aqui, tá? Esse relatório ele mostra para a gente que o recorte das empresas que conseguem efetivamente algum resultado em valor de negócio conectado com a estratégia, com seus investimentos de agilidade, ainda é menos de 10%. O resto das empresas estão buscando amadurecimento, estão buscando aumentar a maturidade. Por isso, investimento em treinamento, investimento em assessment, investimento em agile coaches, investimento em uma série de mecanismos que aceleram a transformação digital nas organizações. E por que eu trouxe esse relatório aqui para a gente? Eu trouxe esse relatório para mostrar para vocês algo que é bem relevante quando o recorte é dado sobre práticas ágeis e escaláveis. Quando a gente fala do Scrum Master, do Product Owner, a gente dá um recorte pensando sempre numa prática de projeto, seja ela lá qual for. As organizações elas já viram que elas precisam de estruturas lógicas que façam com que elas transformem a organização como um todo e não apenas um time, não apenas o time de desenvolvimento, mas toda a estrutura de tecnologia, as áreas de negócio, as áreas financeiras, o RH, o marketing, todo mundo vai ser arrolado nessa transformação digital, nesse mindset de agilidade. E aqui é interessante a gente ver que o framework do SAFe, o Scaled Agile Framework, ele é o framework mais utilizado no mundo e cada vez mais ele vai ser utilizado, porque ele tem muita relevância, ele traz muita coisa que facilita a abordagem de uma organização na sua transformação do mundo tradicional para uma cultura ágil, para um pensamento de experimentação contínua, para um pensamento de aprendizagem contínua. Legal? Então temos muito que navegar por aqui, temos muito que entender, temos muito que estudar. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Shirley, eu naveguei para a Code Academy aqui, tá? Naveguei para o site aqui da Code, tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo, tá Legal, ótimo. legal. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Esse aqui é o nosso site, vocês conhecem eles porque vocês se inscreveram no curso. Eu recomendo que vocês façam uma inscrição nele. É uma inscrição que vocês colocam lá com o Google de vocês, com o Facebook de vocês. Por conta de quê? A gente está fazendo um trabalho, que é um trabalho que está demorando mais do que era o meu sonho de infância, mas ele está sendo entregue, tá? Que é um trabalho de curadorias, pessoal. Quando vocês entram na parte, que é a parte que precisa de registro, que precisa de login, tem aqui as curadorias, e a gente tem quase 5.000 ativos de conhecimento para apoiar vocês gratuitamente a vocês se desenvolverem. Então, esse material ele serve tanto para aquela pessoa que quer entender o que é aquele tema, puxa, eu não sei o que é isso, poxa, o que é, né? Como é que eu me desenvolvo? Então, você começa um processo de self-study. Então, você tem, olha, por exemplo, aqui um grupo de conhecimento de Agile Methods and Practices. Por que esse nome de Agile Methods and Practices? Justamente por conta do relatório
que vocês viram lá, que ele tem uma seção onde fala de Agile, métodos and practices. Nessa seção, a gente desenvolve a pessoa que está aqui, né, dentro da nossa comunidade, nessas práticas. Então, a gente fala aqui, olha, de métricas ágeis, de BDD, de TDD, de comunidade prática, um monte de coisa onde vocês vão conseguir estudar aqui gratuitamente. São ativos de conhecimento, artigos, vídeos, slides, um monte de coisa. No caso aqui do Agile Metrics só tem artigos, no caso. Requisitos ágeis. Puxa, eu quero entender de requisitos ágeis. A gente tem aqui uma série de ativos de conhecimento onde vocês podem se desenvolver. Quando a gente fala de Scaled Agile, o SAFe, que é um framework do mundo de ágil escalado, que é o ágil quando a gente transcende os times de desenvolvimento, os times de projeto, a gente vai levar agilidade para as organizações. Existe uma série de práticas que a gente pode estudar, né? Essas práticas são, por exemplo, Bossa Nova. O Bossa Nova é uma prática de business agility, de agilidade escalável muito interessante, proposta pela Jutta Akenstein. Então, aqui tem um direcionamento. Puxa, Fábio, o que é o Bossa Nova? Tem aqui alguns artigos. Fábio, eu quero falar de SAFe, eu quero falar de SAFe UX, Lean UX, né? User Experience. E aí você tem aqui um direcionamento que mostra alguns artigos falando do SAFe. Isso aqui é óbvio que o SAFe tem os próprios artigos deles direcionados lá. Aqui é uma contribuição que agrega. Então, é muito conteúdo, esse conteúdo gratuito, tá, pessoal? Eu vou terminar já aqui, estou atrapalhando a aula. Eram 10 minutos, eu já estou em 15, estou atrapalhando a aula do Renato. Estou já encerrando, Renato. Essa parte aqui é a parte paga, pessoal, tá? Quando o aluno ele entra na Code, ele faz a aquisição de um curso qualquer na Code, você entra numa universidade ágil, tá? Onde você tem comunidade, onde você tem as pessoas para se relacionar. Dentro do nosso Teams da Code Academy, você tem uma central de oportunidades, você tem, obviamente, os cursos que você se inscreveu. Eles são todos equipes onde você pode se relacionar com todos os alunos de todas as turmas, legal? Você tem centenas de vídeos que ficam disponíveis para vocês, de palestras, de aulas que a gente mantém aberta. Pô, Fábio, eu comprei um curso X sei lá, de Leading Safe. Puxa, o Leading Safe, ele é um curso que a gente não mantém gravado dentro da escola, porque a Scaled Agile não permite a gravação e a publicação de aulas oficiais. Então, a gente não tem aula gravada aqui de Safe, de Leading Safe. Mas a gente tem palestras, a gente tem outros cursos, é uma quantidade de conteúdo que fica para a gente se desenvolver gigantesca, de palestras nacionais, palestras internacionais, né? Por exemplo, aqui, olha, Ari Van Benekun, que é um coautor do Manifesto Ágil, muita coisa legal. Além do nosso aluno ganhar e-mail da Code, ganhar ferramental, esse ambiente é um ambiente acadêmico, ele é um Office 365 Education. Então, tudo isso, pessoal, é para que a gente consiga se direcionar. Se vocês querem entender como que vocês se desenvolvem, leiam a nossa direção das áreas de estudo, onde a gente explica o que é cada área de estudo, a gente traz insights do mercado, a gente fala de como se desenvolver naquela área. Então, tem muito conteúdo que vai ajudar vocês a se desenvolverem efetivamente. Legal? Sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece a Code, se relacione, se aproxime de nós. Espero que a gente contribua muito hoje com vocês. E, Shirley, pode trazer o Renato aí, me derrubar. Divirtam-se, pessoal. Aproveitem a aula do Renato aí. Tchau, tchau. Obrigado aí, Fábio. Tamo junto. Bom, pessoal, bora lá então. Boa noite a todos. Bem bacana essa introdução aí que o Fábio fez. É bem legal essa questão da gente ter aí, criar comunidades, né, disponibilizar conteúdo grátis para as pessoas poderem se desenvolver e aprender cada vez mais, né? Bom, vou entrar aqui no tema, compartilhar a minha tela para vocês.
Shirley, acho que precisa... Isso, obrigado. Bom, pessoal, então, entrando aí no tema aí do nosso bate-papo de hoje, fiquem à vontade aí para colocar perguntas. A gente vai separar um espacinho aí no final do dia, no final do nosso encontro aí, para poder falar um pouquinho aí das dúvidas, tá? E também a gente tem uma surpresa para vocês no final. Então, peço que vocês acompanhem aí até o finalzinho das dúvidas, para a gente trazer aí essa surpresa para vocês. Tá ok? Bom, bora lá. Vamos falar um pouquinho então de SAFe, triunfando na era digital com o Business Agility. Antes disso, eu queria fazer uma introdução rápida, ou seja, quem é o Renato? O Renato é um trainer aí da Coaching. Estamos começando aí uma parceria bem legal, vamos trazer aí vários treinamentos, conteúdos para vocês. Eu estou na área de TI já há 25 anos, estou meio velhinho aí na área. Trabalho com agilidade aí desde 2014 e atualmente estou trabalhando na Raiz, tá? Aí tem meu LinkedIn, eu vou pedir depois para a Shirley enviar esse material, então fiquem à vontade aí para conectar, chamar para bater um papo, um café virtual, tá joia? Então, falando um pouquinho do Renato, né, mais ser humano, lado pessoal, eu sou uma pessoa que gosta de cerveja, tá? Então, quem quiser combinar de tomar um chopinho. Gosto bastante de ler, né, e recentemente eu tenho lido cada vez mais, estou tendo muita coisa nova, muita coisa bacana para estudar, né? O Fábio trouxe aí um pouquinho, ou seja, a gente vai focar bastante no SAFe, mas os agilistas estão indo para um caminho mais agnóstico, ou seja, você entender bem qual que é o problema para daí você propor, né, a metodologia, o framework adequado para a solução do mesmo, né? Gosto bastante de sair com os meus amigos, essa pandemia aí afetou um pouquinho, espero que a gente consiga acelerar aí a vacinação, para a gente poder se encontrar mais, e recentemente eu estou morando em Ubatuba, recomendo para vocês, né, essa questão de poder trabalhar home office, né, me permitiu aí, era um sonho desde de criança, então, esse é o Renato. Bom, bora então, pessoal, falar um pouquinho mais do SAFe. Esse aqui é o que está lá no site do SAFe, né? Ou seja, é uma base de conhecimentos de princípios, práticas e competências comprovadas e integradas para alcançar o Business Agility, né? Ou seja, agilidade dos negócios, usando Lean, Ágil e DevOps. Eu acho que um ponto muito forte do SAFe, né, é que ele já tem toda uma base de conhecimento. Conforme vocês vão entendendo o SAFe, vão lendo mais, vocês vão entender que ele é um conjunto mesmo de prática, ou seja, eles pegaram coisa do Lean, pegaram coisa do DevOps, entre outras, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui depois, e foram estruturando e montando. Boa parte do conteúdo do SAFe, ele está disponível nesse link, né, o Scaled Agile Framework, e vocês podem começar a aprender agora, né? O site é bem completo, vocês vão ver, eu vou apresentar um pouquinho para vocês daqui a pouco, mas ele tem muito, mas muito conteúdo. Ele está disposto de uma forma bacana, a maioria dos links, você tem os ícones, né, você direciona aí para as páginas, para os artigos, e todo final do artigo ele tem as referências, ou seja, você consegue entender da onde que foi extraído aquele formato que ele está se propondo aí a fazer, tá? O SAFe ele já tem um bom tempo e o bacana dele também é que ele usa muito a questão do PDCA, né? Ou seja, eles propõem algo, depois eles testam isso, né? Ou seja, bota em prática, faz uma análise aí para entender, poxa, o que foi bom, o que não foi, propõe uma melhoria e joga para rodar de novo. Bom, o Ian Leffingwell, ele que criou o SAFe, né? Ele atua aí bastante, tem várias palestras aí no site, principalmente na parte tem uma parte logada, né, no site, ou seja, tem algumas palestras ali dele. E qual que é o ponto central, né? A gente teve uma revisão agora, uma versão bem recente, versão 5.1, onde ele reorganizou o SAFe, tá? E aí ele vem numa pegada muito de mudança transformacional focada no Business Agility, ou seja, eu estou falando de agilidade não só na parte operacional, mas também na empresa como um todo. Ou seja, eu vou envolver ali
a liderança, vou envolver outras áreas, como marketing, logística, claro, vai depender um pouco da solução que a gente está lidando, do produto que a empresa desenvolve, né? E a pegada principal é que as empresas, no fundo hoje, né, dada a era do digital, do software, a maioria das grandes empresas, né, das empresas que fornecem um serviço hoje, elas são, no fundo, uma empresa de software, ou seja, sempre vai ter tecnologia associada. Então, essa é uma mudança crítica de paradigma e ele cita um pouquinho essa mudança que está acontecendo nesse momento, ou seja, a gente tem que se adaptar a esse novo formato, nesse novo período. Bom, aqui é uma foto do SAFe. O SAFe, vocês vão ver que tem várias visões, tá? E aqui, que nem eu estava falando, o Jim, ele, nessa nova revisão, ele dividiu aí o SAFe 5.1 em 5 competências centrais, tá? Galera, isso aqui é muita coisa, não dá assim para a gente entrar aí em muitos detalhes, mas ele foca aí numa gestão de portfólio Lean, onde ao invés de fazer uma programação anual, ter um orçamento rígido, né? Não, eu faço revisões trimestrais, semestrais, para poder dar agilidade, né? Ou seja, eu preciso atender o meu cliente, eu não posso esperar um ano para mudar de rota. Então, ele propõe um jeito de eu gerenciar esse portfólio. Ele tem uma proposta aí para empresas de grande solução, ou seja, bancos, por exemplo. Eu tenho uma colega de trabalho que tem ali 30 squads num determinado banco, ou seja, a gente está falando de um outro nível, né, de ágil escalado. Tem muito uma pegada aí de Agile Product Delivery, ou seja, eu vou pensar muito aí nos meus produtos, como eu vou entregar, e como vocês podem ver, o usuário está no centro. Então, todas essas disciplinas, no fundo, é para atender as necessidades dos nossos clientes. Tá? Bom, fala um pouquinho das crenças e foco aí do SAFe. O foco deles é melhores softwares e sistemas tornam o mundo um lugar melhor. Né? Desculpa, essa é uma crença deles. O foco é permitir que essa agilidade nos negócios possam proporcionar competitividade nesse novo período, né? Nessa nova era digital. E como que eles fazem isso, né? Para as empresas atenderem aí essa questão do Business Agility? É muito focado em cursos, treinamentos. Tem uma comunidade que é muito ativa, a gente vai falar um pouquinho dos números do SAFe daqui a pouco, ou seja, o pessoal está sempre colocando coisa nova, atualizando um determinado artigo, uma página do framework, e de tempos em tempos eles lançam novas versões. Então a comunidade é bem ativa, vocês vão ver que sempre vai ter coisa nova aqui. Vou um aqui, pessoal, desculpa. Voltando aqui, explicando um pouquinho da origem do SAFe, né? Ou seja, o SAFe começou ali na versão 1 em 2011, e esse é um ponto muito forte do SAFe, ou seja, ele tem já uma robustez, ele tem um tempo de maturação, né? Ou seja, são praticamente aí 10 anos de framework, onde vocês podem ver, poxa, a gente está falando aí de 8 revisões no framework, né? Ou seja, esse eu diria que é o grande ponto desse framework, né? Até algumas pessoas perguntaram, poxa, mas ele é robusto, ele é complexo, a gente vai falar que tem aí versões mais enxutas, né? Mas o ponto central é mostrar que ele é robusto, ele tem bastante, já tem um tempo de maturidade e prática no mercado. Ele também é baseado aí no Lean Product Development, no Agile Development, DevOps, pessoal, esse aqui é um ponto que eu recomendo muito forte aí, né? Quem quer trabalhar de verdade com agilidade, ou se quer trabalhar com soluções para escalar, DevOps é muito importante para ajudar aí a gente dar velocidade, né? Não é só para o lado do desenvolvimento, mas também para o lado do operacional. E o SAFe é totalmente baseado no System Thinking, ou seja, a gente tem vários sistemas, né, no nosso dia a dia. A gente tem um sistema de trânsito, a gente tem um sistema de saúde, a gente tem um sistema de defesa do nosso organismo. E na leitura aí do SAFe, para poder atacar problemas sistêmicos, né, eu preciso de soluções sistêmicas. É justamente esse o ponto do SAFe. Tem um livro muito bacana que eu recomendo para vocês, tá? Do Peter Senge, A Quinta Disciplina. Ele foca muito nesse ponto aí do System Thinking, dessa nova abordagem, porque quando eu estou
tratando um problema de sistema, se eu resolvo só um pedacinho do sistema, eu não consigo atacar, porque o próprio sistema se reorganiza, né, para suprir aquele problema, né, aquele ofensor. Então, é muito importante, quando eu tenho um problema sistêmico, eu também tenho uma solução sistêmica. E, de novo, é isso que o SAFe propõe aqui. Tá? Opa, desculpa, um pouquinho. Bora lá. Bom, falar um pouquinho dos resultados do SAFe. Importante destacar que isso aqui é baseado na pesquisa que o próprio SAFe faz junto aos seus clientes, né, pessoas que utilizam aí o SAFe para valer. Então, do lado esquerdo aí, falando um pouquinho de engajamento, ou seja, quem trabalha com SAFe normalmente tem um resultado de, né, 30% das pessoas mais felizes, mais motivadas aí trabalhando naquela empresa, naquela iniciativa. Eu tenho um aumento aí de 50% do time to market, ou seja, isso aqui já ajuda a gente a vender, já ajuda a gente a justificar, poxa, por que eu vou adotar o SAFe? Né? Isso aqui, ó, pessoal, é uma média, né, mas é uma média muito relevante. Quando eu olho para a produtividade, poxa, eu tenho um aumento de 35%. Quem que não quer ter um aumento de produtividade desse nível? E o SAFe é muito focado em qualidade, né? Ele tem vários processos ali para poder, processos e práticas para poder atacar esse ponto. Normalmente você tem uma redução de 50% dos defeitos. Então, esse aqui é o material que está no treinamento do SAFe, que a gente vai falar um pouquinho mais aí para o final. E quem tiver interesse, né, pode acessar o site aí, scalade.com/customer histories, e você vai conseguir ver outras histórias ali bem bacanas. Tem um exemplo recente, um exemplo da Rede Globo, ela adotou o SAFe lá, tem um vídeo novo, então tem outros, é claro, mas quem quiser se interessar, está disponível, ok? Bom, falar um pouquinho dos resultados propriamente do framework, ou seja, né, 70% das empresas da Ford, né, da Ford 100, e tem profissionais e consultores do SAFe certificados no local. Ou seja, né, quem está ali são empresas grandes, empresas de ponta, que estão adotando, né, esses pontos de inovação, de mudança de mercado e precisam de uma solução robusta para atender. Até o momento, tem mais de 700 mil pessoas aí treinadas no SAFe. Então, o SAFe tem um conjunto aí de treinamentos bem bacana aí. Então, vocês veem que é um número expressivo, né? Isso a gente está falando um número global, um número de mundo mesmo, para vocês entenderem aí a relevância. Bom, o Fábio antecipou um pouquinho aí o assunto, né? Mas aí, Fábio, ó, saiu a revisão, saiu a 15º reporte aí da Scalade Agile, saiu segunda-feira, inclusive, né? Ou seja, é bem recente essa pesquisa. Então, o Fábio mostrou isso daqui para vocês, né? Ou seja, o Scalade estava em torno de 35% de uso nessas empresas que essa pesquisa entrevistou. E quando a gente olha agora para 2021, infelizmente não teve de 2020, provavelmente por causa da pandemia, a gente tem aí 37% dessas empresas utilizando o Scalade, ou seja, está crescendo cada vez mais. Em contrapartida, o Scrum, né, o Scrum Scale ou o Scrum, ele tem reduzido cada vez mais. Tá? Esses aí são números de mercado, que nem o Fábio falou, eu também recomendo a pesquisa, né, está nesse site aí, no cantinho direito, scaladeagile.com, é uma pesquisa muito relevante, ela traz outros números bem bacanas, né, ela foca aí no Scrum, foca nos pontos que mais dificultam a adoção das metodologias do ágil normal, do ágil escalado, e também traz como as pessoas têm vencido os desafios. Não é um reporte grande, não, é relativamente pequeno, acho que em torno de 20, 25 páginas. Eu recomendo a leitura, é muito bacana. Bom, 2014, então, o Fábio falou um pouquinho, vou pular aqui, eu já mostrei a evolução, né? Aí eu também trouxe essa questão, o Fábio trouxe também antes, esse aqui, que nem ele citou, acho que o destaque aí esses cargos aí associados ao ágil, eles estão bombando cada vez mais, e essa palavra futuro, não se enganem, tá? A gente não está falando de um futuro para 10, 20 anos, muito pelo contrário, é agora, né? Nos próximos, de 3, no máximo 5 anos,
e a gente vem, né, quem acompanha um pouco o mercado LinkedIn, né, esses cargos estão cada vez em mais destaque e a remuneração também vem aumentando. Então, vale muito a pena investir. Bom, pessoal, então a ideia foi dar uma introdução aí do SAFe para vocês. E agora eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, para a gente conhecer mais de perto aí o framework. Tá todo mundo vendo minha tela, né, Chico? Bom, seguindo aqui, começando aqui na parte de cima, tá, pessoal? O SAFe, ele tem algumas configurações. Né, houveram algumas perguntas aí que o pessoal encaminhou, ou seja, como que eu começo? Poxa, eu preciso usar o todo. Então, o SAFe, ele tem algumas configurações, e aí você precisa entender um pouquinho, né? Aí a gente pode rodar um assessment, entre outros, para poder entender qual que é a real necessidade. Então, a gente tem, por exemplo, o Essential, ou seja, uma versão um pouco mais enxuta do framework para quem normalmente está começando, né? O Large Solutions, ou seja, que eu começo a falar de empresas que têm grandes times, e grandes times eu estou falando aí de 30, 40, 60 times, né? Ou seja, eu sei que tem exemplos na área bancária, ou mesmo na área de telefonia, como exemplo, claro que tem grandes times de verdade, então ele precisa aí de uma camada adicional de solution para poder falar sobre as interações aí dos trens. Ele tem o formato aqui de portfólio, né, ou seja, ele usa o Essential mais o portfólio. Esse aqui, quando você abre o site, né, essa é a figura inicial que ele traz. E tem o Full SAFe, que aí ele tem tudo aqui. Tá joia? Ô, Renato, mas tá, entendi, aqui tá tudo, mas por onde eu começo? Tá? Eu recomendo começar aqui pela parte de baixo, tá, pessoal? Principalmente aí na parte do Core Values, da parte do Lean Agile Mindset e do SAFe Principles. Importante destacar aqui, o SAFe, por mais que ele tenha um conjunto de técnicas, métodos, entre outros, ele é muito focado nos princípios, nos valores. Então, se você está adotando esses princípios, você provavelmente está rodando o SAFe de forma correta. Ele não vai te obrigar aí a fazer todos os ritos, é lógico, é recomendável, tem um porquê cada um deles, e pode ser que você comece uma versão um pouquinho mais enxuta, não faça um ou outro rito, mas daqui a pouco você adquirir um nível de maturidade e entendeu, poxa, tá fazendo sentido, poxa, eu estou sentindo falta desse rito, eu estou sentindo falta dessa técnica. Então, o bacana do SAFe é justamente isso, né? Ele já foi muito experimentado, muitas empresas utilizam, a comunidade é muito grande, então eles sempre estão revisando o framework como um todo, sempre trazendo coisas novas. Bom, seguindo aqui, eu tenho a liderança que dentro do SAFe é fundamental, então não adianta a gente querer começar uma transformação numa determinada área, ou seja, quer implantar o SAFe sem a liderança embarcar, sem a liderança estar engajada, é fundamental. E muito bacana aqui, ele já traz um roadmap de implementação. Então, clicando aqui para vocês darem uma olhadinha. Renato, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tem como você aumentar um pouco essa tela? Tem gente falando que tá difícil de ler. Aumenta. Obrigada. Valeu, cheio. Pronto, cheio. Bom, praticamente o máximo. Bom, pessoal, então, voltando aqui, o roadmap de implementação, muito bacana, ele já traz aqui, poxa, por onde eu começo? Eu trabalho hoje com Waterfall, eu trabalho com um PMBOK, não, mas eu quero mudar, poxa, como que eu começo? Poxa, o primeiro passo aí eu treinar os agentes de mudança no Lean Agile, né, um pouco do que a gente está falando aqui hoje, né? Tem um papel muito específico para isso, que é o SPC, ou seja, é o cara que vai ajudar realmente a implementar o roadmap. Eu crio o LACE, né, que é um centro de excelência. Eu, por exemplo, trabalho no LACE hoje, dentro da Raizen. Poxa, daí quem que eu vou treinar primeiro? Vocês veem que aqui ele já pega muita liderança. Eu vou treinar os executivos, os gerentes, os líderes em geral. Depois eu vou desenhar vou identificar o meu value stream, né, e aí o value stream é uma mudança significativa aqui no SAFe também, ou seja, o value stream é como eu entrego o valor para o meu usuário, tá? Para o meu cliente.
eu deveria reorganizar toda a empresa nesse value stream para poder entregar de forma mais rápida, né, para eu poder atender as mudanças de mercado de uma maneira mais rápida e ser mais competitivo no mundo de hoje. Né? Depois disso, eu crio o plano de implementação, preparo os trens, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, os trens são os times, e aí eu começo a utilizar o SAFe. Então, como vocês podem ver, e daí ele traz aqui um formato para você depois fazer o coaching, para você lançar mais times, mais value streams, uma pegada de portfólio, ou seja, como eu falei um pouquinho, onde a gente vai olhar aí, poxa, eu preciso direcionar dinheiro mesmo, né, para um value stream específico, para um time específico, e como eu acelerar isso no final aqui da reta de implementação. Então, o bacana dele é isso, ele já traz aqui, tudo isso é free, tá, pessoal? Vocês conseguem acessar agora. Bom, voltando um pouquinho aqui para a primeira tela, que mostra aí o mapa geral do framework. Então, eu recomendo vocês começar estudando um pouquinho por aqui, tá já? E aí eu gostaria de falar um pouquinho dos papéis e das etapas aí que a gente tem associadas, né? O SAFe, se você olhar nessa primeira camada aqui, é o Scrum básico, ou seja, o SAFe, ele utiliza como base o Scrum. Então, você pode ver, tem o PO, tem o Scrum Master, tem o time, e ele vai rodar as iterações ali normalmente, de 2 a 4 semanas, eles vão fazer planning, vão fazer retro, vão fazer review, né? Claro, o SAFe mudou um pouquinho a terminologia, mas em essência ele usa o Scrum como base, tá? Então, aqui no time, visão de 2 a 4 semanas. A mudança significativa que tem, quando eu falo do ágil escalado, ou seja, em vez de eu ter 1, 2 times, eu passo a ter 10, a complexidade muda de forma exponencial, ou seja, eu preciso garantir a comunicação e sinergia entre os times, eu preciso garantir que eles não façam as mesmas coisas e que eles estejam com foco. Então, eu tenho um grupo adicional aqui de pessoas para ajudar nessa visão que a gente chama de programa. O incremento de programa é uma visão de 3 meses aí aproximado, e esse grupo vai olhar mais para essa parte, ou seja, ele precisa preparar toda essa questão das features, né? Ou seja, todas as funcionalidades que eu gostaria de colocar no meu sistema, no meu projeto, né? E eu tenho aí, o Product Manager é o cara que vai olhar para os POs, ou seja, ele vai estruturar e garantir que os POs estejam alinhados, ele olha muito para as funcionalidades. A gente tem o System Architect, ele já tem uma pegada aqui bem diferente no SAFe. Ele é o cara que, vocês pegarem que eu tenho o Program Backlog, né, ou seja, tudo que eu preciso fazer nessa iteração de 3 meses, ele vai olhar para a parte técnica, ou seja, ele vai trazer o que a gente chama de enablers, né, ou seja, os habilitadores técnicos, ou seja, poxa, aqui eu preciso criar um microserviço, eu estou com um problema de lentidão que o cliente reportou, eu preciso fazer um spike para entender o que está acontecendo, como que eu vou atuar. Então, ele é um cara que alimenta esse backlog, e esse backlog vai para os times. Então, os times que vão tratar esses pontos técnicos, né, para garantir que eu continue evoluindo e escalando, né, o meu sistema o quanto necessário. O RTE, o Release Train Engineer, é o cara que olha para os SMs. Ele é o cara que conhece muito do framework e vai fazer também o coach ali com o PM, com o SA, e garantir o sincronismo entre os times. Então, se vocês olharem aqui, tem o Agile Train, o Agile Release Train, e a ideia do SAFe é bem bacana, essa ideia de train, porque eu vou colocando os vagões são os times, então eu vou colocando aí os times que eu preciso, né, o maquinista principal aí é o RTE, e a ideia é que eles falam muito que, conforme eu vou tendo maturidade nesse framework, eu vou passando a ser mais, vou tendo mais previsibilidade. Ou seja, a ideia aqui é chegar no nível de trem mesmo, de eu tentar ser pontual, né, de eu ter um serviço de qualidade. Então, por isso que eles fizeram essa associação com o trem. Bom, aí aqui na parte de cima, pessoal, tem uma visão de portfólio. Ou seja, aqui é onde eu vou fazer aí todo o desdobramento de necessidades, dos temas estratégicos, eu vou converter isso num portfólio, né? Aqui no portfólio, então, eu tenho uma visão dos épicos, ou seja, são os grandes agrupamentos, são as grandes entregas que eu quero fazer, e aí eu vou ter uma visão de 1, talvez 2 anos, vai depender um pouquinho do caso, e eu uso o Lean Budget, ou seja, eu não vou ficar fazendo um planejamento fixo, rígido, anual.
Não, eu vou entendendo o mercado, vou analisando os KPIs, vou entendendo se o meu cliente mudou de comportamento, para eu poder ir alocando mais recursos onde eu quero. Esse time aqui é um time que olha muito para resultados, né? Ou seja, eles têm que criar um business case, esse business case ele tem que ter os indicadores, ou seja, tem que estar claro como que eu vou alcançar esses números, e aí, depois que o time entrega, ele passa a fazer o acompanhamento para entender, poxa, eu vou continuar investindo nessa grande bloco de funcionalidades, poxa, isso aqui não está mais fazendo sentido. Então, ele vai direcionando aí a verba e fazendo o desdobramento da estratégia, né? Porque aqui, pessoal, não sei se vocês têm um pouquinho esse desconforto, né? Mas em algumas empresas não fica muito claro, poxa, tá, tem uma estratégia lá, muito alto nível, um norte. Aqui é uma forma de eu desdobrar esse norte, né? Converter ele em objetivos estratégicos, né? Eu vou definir aí meus KPIs, porque daí sim, porque se eu não meço, eu não estou acompanhando, eu não estou olhando, né? E qual que é o objetivo central aí? Né, vocês podem ver que aqui na parte superior tem o Business Agility, e a ideia é justamente essa, pessoal, a gente atingir a agilidade nos negócios, não é só eu ficar trabalhando ali com o time operacional, não, eu vou envolver a companhia como um todo, né, ou seja, a gente tem aí, nesses cargos aí de portfólio, normalmente aqui tem gerentes, diretores, que justamente estão olhando como eu vou investir melhor o meu dinheiro para obter os melhores resultados. Então, de novo aqui, envolver outras áreas, como marketing, jurídico, entre outros. Do lado esquerdo tem o value stream, eu já falei um pouquinho, né? Ou seja, como que eu entrego o valor para o meu cliente, eu vou organizar toda essa estrutura com base nele, e muito importante aqui, o measure and grow. Ou seja, de novo, se eu não estou medindo, não estou acompanhando, eu não estou entendendo se eu estou gerando resultado, se eu estou crescendo, não. Então, é muito importante eu ter essa etapa aí para mensurar e ver se eu estou crescendo. Bom, pessoal, o framework é muito grande, eu poderia ficar falando aqui por horas e horas, né? Eu vou destacar aqui um outro ponto adicional. Nessa última versão eles trouxeram aí o Design Thinking, que não estava na versão anterior, ou seja, como eu falei para vocês, eles vão revisando, vão trazendo coisas novas, formatos que eles entendem que é aderente, que faz sentido trazer. Eu já falei um pouquinho de DevOps para vocês, né? Mas aqui reforçando, ele é um dos poucos frameworks de escala que traz o DevOps. De novo, destacando a importância, sem DevOps, pessoal, eu não consigo escalar. Tá joia? Bom, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês. É uma introdução inicial mesmo, como eu falei antes, né? Assim, o pessoal tem muito conteúdo. Cada um desses ícones aqui que vocês estão vendo, ele é clicável. Você consegue entrar, entender, detalhar um pouquinho mais. Acho que vale a pena citar um pouquinho a PI Planning. Ele é um rito icônico do SAFe, né? Ou seja, um planejamento de 2 dias, onde todos os envolvidos que tomam decisão participam desse evento, ou seja, se eu preciso de um diretor para tomar decisão, ele vai ser convidado, ele vai participar. Eu preciso de alguém de marketing, eu preciso de um cara de UX, todos os envolvidos vão estar lá para que em 2 dias eu consiga fazer o meu planejamento para os próximos 3 meses. No final, de novo, aí muito numa pegada de PDCA, tá, pessoal? Eu tenho um Expect Adapt, ou seja, eu fiz um planejamento, a gente rodou esse planejamento, executou, no final eu vou fazer um acompanhamento para entender se eu obtive os resultados esperados ou não e o que eu preciso fazer para chegar nesses resultados, entender o que foi bom, o que não foi bom, como que eu melhoro. Eu queria só passar rapidamente um pouquinho, voltando um pouquinho aqui para a apresentação, no Leading Safe, é o treinamento que a gente vai estar fazendo aí em agosto com vocês. E, de novo, pessoal, esperem um pouquinho aí, a gente tem uma surpresinha para o final, tá? Muito importante vocês esperarem. O Leading Safe é um treinamento muito focado para quem está começando, para quem quer entender aí mais do Safe, que é uma certificação bacana de mercado, que está sendo cada vez mais reconhecida. Tá? E aqui a ideia é como prosperar na era digital com Business Agility. A gente falou um pouquinho rapidamente disso daqui, mas aqui a gente entra mais detalhes, explica o que é essa era digital, dá mais detalhes do Business Agility. A gente explica como se tornar um líder Lean Agile. Então, no Core Values ali, ele tem valores do Lean, tem valores do Ágil, e como você se torna esse líder. Ele explica como a gente constrói os times, e essa questão da agilidade técnica.
Ele vai falar também um pouquinho para a gente como que a gente constrói essas soluções aí, pensando nessa figura do Agile Product Delivery. Ou seja, aqui ele foca um pouquinho em design thinking, explicar algumas técnicas, como que eu entrego o valor para o meu usuário. O Lean Portfolio Management, né, que eu expliquei um pouquinho para vocês, tem aquela camada. Destaque, aqui a gente não fala de todo o Lean Portfolio Management, porque ele é grande, ele é extenso, né? A gente vai falar só de um pedacinho dele, para que quem esteja interagindo consiga entender minimamente. Tem um treinamento específico para isso, a Code também oferece esse treinamento. Tá? E o 6, que é muito importante, a gente está falando de transformação, a gente está falando de mudança, né? Então a gente vai explicar como que esse líder tem que atuar, a relevância que tem esse papel para ajudar e suportar a mudança para esse novo formato de trabalho. E daí, por último, tem um capítulo um pouco mais simples, dando mais detalhes aí da certificação. E aí, pessoal, para quem que é esse treinamento? Acho que foi outra pergunta que surgiu ali, né? Quem se inscreveu aí para o nosso bate-papo de hoje. Aqui, esse treinamento é para basicamente todo mundo que conheceu o SAFe, ou seja, executivos, líderes, gerentes, diretores, VPs, pessoal de desenvolvimento, pessoal técnico, né? Ou seja, os arquitetos, gerente de programa, gerente de projeto. Então, esse treinamento é recomendado para basicamente todo mundo aí que interage com projeto, produto, ou mesmo que quer conhecer mais sobre o SAFe. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu gostaria de abrir aí um tempinho para a gente falar um pouquinho das dúvidas e trocar um pouquinho mais de ideia. Legal, Renato. Muito legal a apresentação. Tem algumas dúvidas aqui no chat que o pessoal colocou, você consegue ver? Tá. Como eu estava apresentando, não dava para ver. Eu posso ler para você, se quiser. Ó, a primeira tá: qual a diferença entre o Scrum e o SAFe, do Erasmo? Bom, pessoal, o Scrum, ele é um framework também de agilidade, ele que começou muito forte, ele é o framework mais popular, mais conhecido, tá? E o problema do Scrum é que quando eu começo a interagir, ou seja, eu tenho vários times, eu não consigo trabalhar só com o Scrum. Eu falei um pouquinho daquela camada adicional, ou seja, imagina assim, poxa, eu tenho 10 times e a gente está trabalhando no mesmo produto. Como que eu vou fazer o alinhamento com eles? Como que eu vou garantir o sincronismo entre os times? Então, a gente precisa de uma camada adicional ali para poder endereçar esses pontos. Então, para quem está começando na agilidade, tem um time pequeno, eu recomendo que trabalhe com o Scrum, ele funciona muito bem, por sinal, tá? Não vai fugir, vai ter que usar DevOps, vai ter que usar Design Thinking, vai ter que usar o Lean UX, mas ainda assim ele funciona. Quando você começar a escalar, ou seja, eu vou ter vários times, você precisa de algo mais robusto, porque coordenar esses times fica muito, muito difícil. Então, o SAFe é uma proposta para lidar aí com vários times. Deixa eu ver aqui. Quer ver a próxima, Shelly? Sim. O Matheus perguntou: o SRE tem algum envolvimento ou relevância dentro do SAFe? Total, né? A gente está vendo cada vez mais que o SRE, ele faz parte, para quem não conhece, né, o SRE é o Site Reliability Engineer, ou seja, ele é um cara que ajuda a trazer confiabilidade para a operação. O movimento que a gente vê, pessoal, é que tem muita coisa focada para a área de desenvolvimento, né? Ou seja, poxa, o Scrum nasceu o quê? Para tratar um problema de desenvolvimento. Quando a gente começa a colocar tudo isso em produção, é natural, né? Pela engenharia de software mesmo, a gente tem bugs, certo? E o bug afeta o usuário final, ou seja, o usuário final não consegue comprar, né? Ele não consegue fazer uma transação. Então, eu tenho uma operação para sustentar. Antes, isso era muito separado, né? Ou seja, tinha ali tinha silos, né? Infelizmente, ainda tem muitos silos aí. E aí, qual que é a proposta do DevOps? É justamente a quebra de silos. DevOps é cultural, tá, pessoal? É uma mudança de mindset, não é uma ferramenta.
É lógico que ele traz ali consigo um conjunto de práticas e ferramentas, e a figura do SRE é muito importante. Até, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem voltar na minha tela um pouquinho, por favor? Consigo, sim. Pronto. Tá aparecendo sua tela. Aqui no site, infelizmente, não tem, né? Mas se vocês olharem aqui para o Release on Demand, no Stabilize, aqui é a figura da SRE olhando para o Safe, tá? Tem outras abordagens que tem uma visão onde o papel da SRE é um pouco mais ampla, né? Mas aqui ele destaca, né? Quando você vai estudar, tem uma certificação para DevOps, o SRE é citado aqui, tamanha a relevância que ele vem tendo no mercado hoje, né? E, de novo, ele olha muito aí para confiabilidade, ou seja, ele não olha só para automação, né? É um estigma aí, ele olha muito para os objetivos de negócio, do SLO, SLI, e como que eu vou deixar a minha aplicação cada vez mais estável, confiável. Legal, Renato. Tem uma outra aqui. Safe só serve para software? Essa é uma pergunta bem intrigante, né? O Safe ele é mais focado para desenvolvimento de software mesmo, tá, pessoal? A gente tem outras técnicas que eu recomendaria quando você quer usar na área de negócio. Na Raizen, a gente teve esse dilema também. A gente viu que muitas vezes o Scrum não se encaixava muito bem numa área de negócio e a gente acabou adotando o Kanban, por exemplo. Ou seja, o Kanban ele tem um fluxo, né? O Scrum é muito focado, ele é cíclico, né? Ou seja, eu vou ter vários ciclos. O Kanban ele tem já um começo, meio e fim. Ele é mais aderente na minha visão na área de negócio, quando eu estou falando muitas vezes de um suporte de TI, né? Mas a pergunta foi mais direcionada para outras áreas. O Safe eu recomendo para desenvolvimento de sistemas mesmo. Quando eu falo da área de negócio, eu vejo que o Kanban ele está se destacando aí cada vez mais. Legal. Tem gente aqui falando que quer muito fazer o curso. Espera até o final do webinar que vai ter uma surpresa. Isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Como combinar o Safe com o modelo Spotify? Do Flávio. Pessoal, são modelos diferentes, né? O Spotify, por mais que ele foi muito bacana, ele foi um movimento mais para falar que eu não tenho só o Scrum, eu não tenho só o XP, eu tenho outras formas de trabalhar a agilidade, mas a proposta dele é muito particular, foi muito específica para aquela empresa, para aquele momento, então eu acho que ele não casa muito, não, tá? O Safe, inclusive, herdou, ele trouxe alguns conceitos do Spotify. Então, o Spotify fala lá que eu vou fazer um chapter. O chapter eu junto ali alguns skills parecidos, ou seja, poxa, eu tenho um time de mobile, eu tenho um time de QA, e a ideia é você dar autonomia para os times, ou seja, eles mesmos vão resolver os próprios problemas. No Safe, ele chamou de comunidade de práticas, com o mesmo objetivo, tá? A gente, por exemplo, usa aqui na Raizen, é muito bacana, então a gente tem um chapter de Scrum Masters, a gente tem um chapter de QA, temos um chapter de POs, e aí os POs, eles trazem, né, a questão do chapter de PO, eles trazem dores, problemas, muitas vezes tem um PO que já passou por aquilo, consegue ajudar, eles mesmos entendem, poxa, a gente precisa fazer treinamentos, quando um cara do grupo conhece aquele tema, ele mesmo dá o treinamento, muito bacana. Quando não, poxa, faz sentido trazer alguém? Poxa, temos dinheiro? Vamos trazer alguém para dar um treinamento específico de Inception, de Design Sprint, seja lá o que for. Então, eu entendo que o Safe e o Spotify, eles não combinam muito, mas o Safe trouxe essas boas práticas do Spotify para cá. Boa. O Trone perguntou: preciso aprender mais sobre o Safe, pois a empresa que trabalha utiliza ele. Você recomenda o Safe Scrum ou Leading Safe? Trone, né? Trone, eu precisaria entender um pouquinho melhor qual que é o seu papel ali dentro, tá?
O Safe Scrum, ele é focado para quem vai ser um Scrum Master, tá? Aí eu recomendo que você faça essa caso você venha assumir esse papel. O Leading Safe, ele é mais pensando para um cara que é agilista, ou seja, ele vai ajudar ali a transformação, ele vai começar esse movimento, ele pode dar treinamentos, ele vai suportar os times, e também acho que para conhecer, poxa, não dá para você também querer implementar alguma coisa se você não conhece nada daquilo. Então, o Leading Safe, eu diria que é mais recomendado para isso. Pô, você quer começar, não entende muito, ele dá um bom overview do framework. Eu não falo de tudo, é claro, mas ele dá um bom overview para começar. Tem treinamentos específicos para cada papel, tá? Legal. Tá cheio de pergunta aqui, Renato. Vamos para a próxima. Bora lá. O Rodrigo falou, Renato, parabéns e obrigado. Como você sugere a formação em SAFe para nos auxiliar a conquistar as vagas no mercado? Vejo que já estão pedindo conhecimento, experiências e certificações nas vagas de Agile Coach, Agile Master e etc. Obrigado, Rodrigo Coelho. É um prazer estar aqui, né? A ideia era essa mesmo, né? Trazer um pouquinho aí a mais de conhecimento, de dicas para vocês. Cara, conquistar a vaga no mercado, eu diria que é uma jornada, né? É uma jornada de conhecimento. Então, a frase do Einstein que é muito legal, né? Uma mente que... Putz, esqueci agora, mas a frase é uma mente que sai do seu estado, ela nunca volta ao seu estado original. Ou seja, o que eu recomendo? Tem alguns livros, eu posso depois pedir para a Shirley encaminhar para vocês, né? Eu tenho feito coaching aí com algumas pessoas, né? Não dentro do trabalho, não só no trabalho, mas também fora. O que eu recomendo é estudar, cara, traçar um plano, né? Você ter clareza dos objetivos que você quer, porque muitas vezes a gente traça planos, mas o objetivo não está claro, né? E o objetivo é eu realmente conquistar alguma coisa. O objetivo qual que é? Dominar o SAFe? Tem isso. Eu quero conquistar uma vaga de mercado, tá? Poxa, o que o mercado está indicando? A gente trouxe aí para vocês. Poxa, tem 10 itens aí muito legal. QA, Agile Coach, Scrum Master. Ou seja, é muito importante definir uma trilha de começo, né? Entender onde você está, onde você quer chegar e traçar um plano. Tem que ler, tá, pessoal? Isso aí é inevitável. Um começo aí, vocês podem... O Safe é free, né? O Scrum tem bastante coisa que é free também, vocês podem googar, tem alguns livros, até acho que esses dias na Amazon, na Unlimited, tinha o Scrum, o livro no Kindle, caindo de graça, ou seja, você poderia acessar e ler. É o que eu recomendo. Fazer esse plano, livros, certificações, elas ajudam muito. O mercado tem valorizado bastante. Um jeito de começar é isso. Estudar bastante. O Emanuel está perguntando qual a diferença entre o Scrum escalado e o Safe? Eu não sou um profundo conhecedor do Scrum escalado, tá? Eu venho estudando, que eu falei um pouquinho no começo, né? Eu me aprofundei os estudos no Safe justamente para poder treinar, virar um trainer, poder auxiliar aí as pessoas com isso. E, assim, então eu tenho lido um pouco sobre o Scrum escalado, e ele propõe uma coisa um pouco mais simples, né? Ou seja, eu vou fazer uma Scrum of Scrum, que eu vou fazer uma reunião com os Scrum Masters, eu vou fazer um rito ali, onde eu vou entender como eu vou fazer o deploy. Então, ele é um pouco mais tímido, eu diria, né? Talvez aí com times menores, de 3 a 5 pessoas, faz até sentido você, poxa, eu comecei com o Scrum com 2 times, poxa, agora eu tenho 5, deixa eu fazer um Scrum escalado, deixa eu entender um pouquinho, ele tem alguns ritos que vai nessa linha do escalado, mas conforme você for crescendo times, você vai sentir necessidade de outros pontos, né? Ou seja, a figura de um PM mesmo, um cara olhando para uma visão de 3 meses, eu tenho que ter alguém para acompanhar esses números, eu tenho que ter um arquiteto que, né, não só desenha a solução, mas ele está aqui, ele ajuda a desenhar o e-mail, ele detalha o que ele quer atingir com aquele habilitador. Então, é natural essa escada, né, esse ritmo de maturidade, mas eu entendo que a principal diferença é essa, né? O Scrum ele é um pouco mais tímido e o Scrum é mais parrudo, ele é mais robusto e ele tem várias configurações, ou seja,
Ele é para todas as empresas, tá, pessoal? Das pequenas às grandes, ele tem várias configurações ali para ajudar vocês. Legal. O Sérgio está perguntando, eu posso mensurar o tamanho de um sprint usando Safe? Poderia usar Story Points? Sim, que nem eu comentei, né, pessoal, o Safe, ele tem como base o Scrum, né, e você realmente vai utilizar Story Points para mensurar o tamanho de uma sprint. O que acontece um pouquinho diferente é, quando eu olho para uma visão de programa, e eu estou falando de 3 meses, eu tenho um item que a gente chama de feature, ou seja, imagina que ele é um agrupador de histórias, tá joia? E na PI Planning, a ideia é justamente essa, a gente fazer uma primeira quebra, mais alto nível, e eu já vou pontuar, né, ou seja, eu vou usar Story Points para trazer o tamanho das histórias. Desse jeito eu consigo entender, poxa, no meu planejamento de 3 meses, cabem X histórias. Eu sei, poxa, isso aqui entrou, isso aqui não entrou. O que acontece é que depois eu tenho, num segundo momento, a planning mesmo do time ágil, né? E daí lá eu vou revisitar os story points e também vou fazer aí a análise das tarefas, né? Quebra as histórias em tarefas. Ótimo. O Matheus está falando aqui. Ao que parece, o Safe pegou o melhor de outras culturas e práticas e criou uma mais abrangente, com tudo que deu mais certo em outras. Seria isso? É um jeito de resumir, tá? Eu diria que é um pouquinho mais complexo que isso, tá? Porque não é só você pegar outras práticas, você tem que entender onde encaixa, muitas vezes você tem que fazer um recorte, então foi feito um recorte do Lean, foi feito um recorte do Lean Product Delivery, foi feito um recorte do DevOps, então, e daí o bacana de juntar todas essas práticas e propor coisas novas é justamente botar isso em prática, ir para o mercado, treinar pessoas, coletar feedback, ver quem está implantando, quem está com dificuldade, quem teve sucesso, entender os problemas e corrigindo esse agrupamento aí de práticas e técnicas, né? Mas é nessa linha mesmo. Pessoal, a gente está adorando as perguntas, comentários, continuem mandando, se tiverem aí. A Débora falou, o Safe oferece método ou indicadores para medir o nível de maturidade ou evolução do framework? Sim. Bem bacana esse ponto também, né, pessoal, porque eu preciso fazer um assessment, a gente chama de assessment, né, ou seja, eu tenho que entender ali como que está o nível de maturidade, e ele tem uma pegada muito de disciplinas. Eu acho que aqui no site não tem, né, mas quando você paga um treinamento, né, você tem direito aí a 1 ano, e na parte do community, tem lá e você consegue baixar todos os assessments. É uma planilhinha em Excel e ela já vem ali com as perguntinhas, é uma nota de 1 a 5. Então ele vai falar, poxa, como que está o seu Lean Portfólio? Como que está o seu DevOps? Como que está a agilidade técnica dos seus times? Como que está o Large Solutions? Então ele tem ali vários tipos de assessment para você entender o nível de maturidade sim e melhorar cada vez mais. Eu recomendo fortemente, tá, pessoal? Porque não é só implementar o Safe, ou seja, eu gerar resultado para o meu usuário. E esses assessments, eles ajudam a gente a entender o nível de maturidade e pode ser que a gente faça uma análise de causa raiz e esse problema que a gente identificou tá lá, ele foi também mapeado no assessment. Daí fica mais interessante de eu traçar um plano de ação para melhorar um determinado item. Boa. Estão perguntando aqui se o evento vai ficar gravado e disponível. Vai sim. A gente vai enviar para vocês nos próximos dias por e-mail, tá? Então fiquem de olho que as nossas comunicações são normalmente por lá. Tem um comentário que eu acho que eu pulei aqui. A Aline pediu para passar a comunidade do Safe que você tinha mencionado, Renato. Foi o site? Ah, tá joia. Você pode compartilhar a minha tela de novo? Pode, um segundo.
Eu falei bastante, não mostrei. Já está compartilhando? Só um minutinho. Pronto. Beleza. Pronto. Bom, pessoal, esse aqui é o community, tá? Aqui, depois que você, né, acabou comprando um treinamento, você tem acesso a essa página. Eu tenho aqui, por exemplo, o My Learning, tudo que eu estou fazendo de treinamento. Eu tenho o My Toolkit Templates. Aqui é que está aquela questão do assessment que eu estava falando agora há pouco. Deixa eu mostrar. Então, My Learning aqui. Esse aqui é tudo que eu estou estudando agora, então eu tenho um item que eu estou estudando, que é o Lean Portfolio Manager. Eu já tenho essa certificação, mas eu estou me preparando para dar esse treinamento. Aqui eu consigo ver tudo que eu já fiz, então já tenho algumas coisinhas aqui. Quando eu vou para Mastery, eu tenho Safe Assessments, que a gente estava falando um pouquinho agora. Ele é baseado aí no Agility Health e no Comparative Agility. Hoje, pessoal, esses dois são um dos mais relevantes do mercado. Tá? Eles têm pesquisas independentes, mas o Safe importou isso daí. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu consigo baixar o toolkit, e daí eu tenho acesso a essas planilhas que eu estava comentando antes, para poder, né, aplicar esses assessments nos times, nos perfis que eu tenho, e poder ver os pontos aí que eu preciso melhorar e entender aí um pouco mais sobre a minha maturidade. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o Learn. Eu tenho Safe Vídeos. E aqui, pessoal, eu tenho uma gama enorme de vídeos, então, ó, ele já separa aqui por tema, então eu tenho focado aqui nos times, focado em programa, focado em portfólio, focado em agentes de mudança e trainers, eu tenho webinars específicos, né, tem do Jim, o Jim ali, ele tem um time de pessoas ali muito bacana, e eles produzem vídeos ali de tempos em tempos, então toda vez que tem uma atualização, uma mudança, eles normalmente mudam o artigo, trazem um vídeo para detalhar um pouquinho mais essa sugestão de mudança, dos impactos, de como eles pretendem melhorar aquele determinado ponto. Tá? E tem um community aqui, que é um fórum, na realidade, onde você pode interagir com pessoas que estão aqui nessa comunidade do mundo inteiro. E é bem bacana esse fórum, porque ele trata também de temas específicos. Então, por exemplo, eu sou SPC, né, que é a certificação para poder implementar o SAFe nas empresas. Você consegue discutir temas. Então, você fala, poxa, eu tive uma experiência não tão boa no determinado item, gostaria de sugerir essa melhoria. Você consegue criar um fórum daquela melhoria, quem se interessa entra naquele assunto, você marca a reunião, bate-papo, e você propõe coisas novas. Normalmente, as atualizações surgem daí. Né? Lógico, você tem o SAFe ali, o Scalera, ele tem um grupo de pessoas que trabalham ali muito forte nisso, mas a comunidade suporta, e daí, lógico, eles fazem validação, chama a pessoa que sugeriu, muitas vezes chama ela para dar uma palestra, então é bem bacana esse fórum, esse community fórum, que tem vários temas bem legais aqui, e dá para você interagir com todo mundo que está aqui nessa plataforma. É claro que conforme você vai melhorando o seu nível dentro do Safe, tem grupos, fóruns específicos, né? Mas você consegue interagir aí com bastante gente. Deixa eu carregar a página aqui. Então, eu tenho um fórum bem legal aqui que pergunte ao expert. Eu tenho aqui como eu faço a parte de mensurar e avaliar o crescimento. Novos membros, como que eu dou boas-vindas para essas pessoas. Como que eu faço treinamentos remotos. Foco muito em agilistas, tem um fórum só de arquitetos. Então, aqui você consegue entrar no grupo, trocar ideia, propor discussões. Pessoal, essa aqui é uma comunidade bem ativa. Tá?
Muito legal, Renato. Obrigada por compartilhar. Pessoal, continuem aí, vocês ainda podem fazer mais perguntas. Mas agora a gente vai falar um pouco da... Chegou a hora de falar da surpresinha que a gente preparou para vocês. Tá animado, Renato? Sempre. Eu adoro surpresa. Espera aí, pessoal, um segundo. Compartilhar a tela. Estão vendo? Eu tô vendo sua tela, Chico. Tá vendo? Sim. Beleza, gente. Então, a surpresinha é, como o Renato mencionou, a Code tem um portfólio de cursos da Safe, né? Aqui estão alguns que têm turmas próximas. Ele mencionou Safe Scrum Master, o Leading Safe, Lean Portfolio Management, Safe DevOps. Cada um deles é específico para um papel dentro do Safe, né? O Leading Safe é um overview geral. E até aqui, se vocês quiserem escanear o QR Code, vocês conseguem ver a agenda de cursos da Code, né? Vocês conseguem ver as datas certinho. Então, a nossa surpresa é, para vocês que honraram a gente, estão aqui com a gente essa hora, dia de semana, a gente preparou esse desconto especial. Se vocês comprarem agora, mais ou menos agora, né? A gente preparou esse cupom de 20% de desconto, SAFE20, para vocês usarem nas próximas 24 horas, comprando qualquer um desses cursos de Safe na Code. Tá? É um super incentivo, a gente quer que vocês comecem a carreira, né? Alavanquem a carreira nesse framework que está super relevante no mercado. Então, basta vocês usarem esse código. Escreve lá na hora de vocês se inscreverem, você adiciona no carrinho o curso e aí vai ter um campo para você adicionar o código e pronto. Aqui a gente deixou o QR Code de novo, caso vocês queiram escanear e já entrar logo na agenda. E a gente não preparou só um presente, a gente preparou 2. Então, a gente tem essa promoção válida por 24 horas. E a gente tem a promoção de chame um amigo ou 2 cursos, mais de 2 cursos, né? Que você ganha 25% de desconto se você quiser comprar 2 ou mais cursos Safe na Code, ou os mesmos 25% de desconto se você quiser chamar um amigo para participar da turma com você em qualquer um daqueles cursos. Tá? É importante falar que o desconto não é cumulativo, tá, pessoal? Então, ou você usa esse de 25, ou você usa esse de 20 comprando até hoje. Então, se você acha que não vai ter um amigo que vai comprar com você, ou vai... Enfim, você acha que vai fazer sozinho e tal, você só vai fazer um curso, você já pode aproveitar esse logo. Se não, você pode aproveitar os 25%. E nesse caso aqui dos 25%, a gente pede para vocês solicitarem ou por mensagem para os nossos inside sales da Code, eu vou mostrar o contato deles daqui a pouco, ou pelo site da Code, a gente tem o chat lá, eles estão lá disponíveis, vocês podem pedir, eles te ajudam, ou por e-mail também, é só você solicitar. No caso dos 2 cursos, você fala os 2 cursos que você quer fazer e eles vão dar andamento no procedimento com vocês. Ou então você fala, eu e meu amigo tal, a gente quer comprar o curso e eles também vão dar procedimento. Então, aqui está os contatos do nosso time de Customer Success. A Thaís e o João Vitor, tá? Eles estão disponíveis para falar com vocês. Podem mandar mensagem, podem ligar e mandar e-mail, se quiserem tirar um print da tela para ter esses contatos. Mas é importante falar que todas essas informações vão chegar no e-mail de vocês também, hoje ainda, para vocês terem salva, inclusive com os contatos, os links, tudo. E é isso, galera.
Pessoal, recomendo aproveitar aí a promoção, tá? Muito bacana aí. Bora fazer o treinamento com a gente, pessoal. Os treinamentos são com o Renato, né? Ele é professor, algumas turmas é ele, algumas turmas é o Fábio, que falou aqui no início também, nosso CEO. Então, são 2 pessoas super experientes, prontas para ajudar vocês nessa jornada. Quer falar mais alguma coisa, Renato? Não, eu gostaria de agradecer a participação de todos, foi muito bacana aí conversar um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade aí para mencionar, se quiser depois, de novo, né, trocar uma ideia, fazer um cafezinho virtual, me coloco à disposição aí, lógico, saber um pouquinho a agenda, mas eu tento aí responder ou conversar aí com vocês. Tá joia? Isso, eu deixei seu LinkedIn aqui nas mensagens. Ah, legal. Então é isso, galera. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem de olho nas nossas comunicações, que vamos fazer mais eventos como esse no futuro. Então, muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Boa noite. Acho que vai encerrar o evento? Tá online. Vou encerrar, que o pessoal estava mandando mensagem aqui. Vou encerrar. Tchau, gente.